Olá, gêmeos, bem-vindos. Vou efetivamente hoje fazer aqui algo diferente. Vou efetivamente fazer com vocês aqui algo que tem a ver com o mapa astral e com a leitura, digamos assim, dos mapas para o mês de janeiro, não é? Irei aqui trabalhar três momentos: o dia 10 de janeiro, o dia 21 de janeiro, que entra ou marca a entrada do Sol em Aquário, e depois o dia 2 que já estamos, digamos assim, a meio do mês de Aquário também. Mas estes três momentos, passado, presente e futuro, daquilo que nos reserva, no fundo, este início de ano. E, no fundo, aqui algo diferente. Em vez de ser uma leitura de tarot, vamos aqui trabalhar um bocadinho as energias da casa 3, neste caso a redação, a comunicação, que é a vossa casa, a vossa energia, e trabalhar aqui um bocadinho e perceber um bocadinho o que é que os astros nos reservam. Para vos dizer que a minha preocupação aqui não vai ser tanto a leitura para o signo solar. Isto é para quem tem o Sol, para quem tem Vênus, para quem tem a cabeça do dragão, para quem tem o ascendente, até para quem tem a Lua, que também é importante. Eu diria que estas posições, quem tem Gêmeos nestas posições, seja Lua, seja Sol, seja ascendente, seja Vênus, seja cabeça do dragão, ou seja, as posições fundamentais, isto sem desprimor para Marte, que também é importante, sobretudo na projeção do outro, mas é importante realmente, e na relação com o outro, é realmente perceber que nós não somos tanto o signo solar, mas a energia que escolhemos ser, e aqui está em causa a redação, como é que a informação e a comunicação se vão portar e como é que estarão neste período, e o que é que está a acontecer nessas áreas, ok? É um bocadinho isto que eu vos quero trazer. Entretanto, vou compartilhar a tela e vou passar aqui então para o compartilhamento de tela, de forma a vir aqui à vossa oficina, que é a redação, não é? Portanto, no fundo, aqui a redação, que é a vossa oficina, e de alguma maneira trazer então os fundamentos do domínio das linguagens como instrumento de comunicação, que acaba por ser aqui a temática da vossa oficina, que é também aqui um bocadinho que nós temos, e trazer aqui um bocadinho então este mapa e fazer uma análise a partir daquilo que é Gêmeos, que tem a ver com a comunicação e com a informação, e como é que vai estar e como é que esteve, está e vai estar este período temporal entre 11, aliás, 10 de janeiro, e 2 de fevereiro, tendo no meio, por meio, o dia 2, que é o dia 21 de janeiro. Ok, voltando então aqui no tempo, o que é que estava a acontecer no dia 10 de janeiro em termos de comunicação? Pronto, vendo aqui a casa 3 já se encontrava totalmente dentro de, portanto, caranguejo, não é? Que é uma energia que tem a ver com o sentimento, com a emoção, com o trabalhar a partir da emoção e do sentimento. Portanto, isso era algo que eu diria que estava já a ser sentido, não é? Ou seja, nós estamos aqui numa fase muito de introspeção, e foi um período em que nós não tínhamos praticamente nada em ar, não é? Tínhamos muita terra, muita, alguma água também, mercê, obviamente, de algumas colocações, nomeadamente aqui no mapa, de termos Neptuno e o próprio regente do ascendente, estávamos em Capricórnio, não é? O mês de janeiro é Capricórnio, tínhamos aqui o Saturno, que é o seu regente, em Peixe, portanto tínhamos água, tínhamos planetas em água, tínhamos planetas em terra, tínhamos planetas em fogo, mas não tínhamos planetas em ar, não é? Porque nem o Sol nem o Plutão tinham entrado ainda em Aquário. Portanto, foi também um esmagamento, não é? Daí a própria casa da comunicação estar aqui dominada pelas emoções, pela incerteza. E isto marcou até de um ponto de vista das notícias, uma série de situações que ocorreram com os principais órgãos de informação, a nível de jornais, não é? Os grupos informativos em Portugal, e nós estamos a falar da leitura para Portugal, isto é uma leitura tirada a partir do mapa astral de Lisboa, e estou aqui a falar para o universo, obviamente, de Portugal. Se eu tivesse a analisar um mapa dos Estados Unidos, se calhar saberia outras influências, mas aqui, claramente, o que marcou esta tendência no dia 10 de janeiro do passado, de onde vimos, um esmagamento da comunicação, do aspecto do ar, não é? Aliás, se nós virmos a balança casa 6, portanto, que tem a ver com o serviço ao outro, que é uma casa de bastidores, que é também uma casa de serviço, mas que não é uma casa muito visível, na relação com o outro, a comunicação com o outro,
os Gêmeos, que é o signo, no fundo, que está aqui relacionado à casa 2 da comunicação, no 2, na casa 2, ou seja, na casa antecedente, que é a casa de todos os recursos, portanto, virada aos recursos, e o Aquário na casa 10 das estruturas, sim, das estruturas que têm a ver com Capricórnio, mas ainda assim, de alguma forma, aquilo que encontramos aqui é um vazio, porque não temos aqui nenhum planeta a influenciar nesta fase do dia 10 de janeiro. Está na iminência de, mas ainda não está. Pronto, ou seja, estamos aqui na prévia entrada na era de Aquário, ainda estamos aqui perfeitamente, de um ponto de vista dos signos de água e de terra, as coisas estavam a correr muito bem. Touros, que acaba por estar na casa 12 com o seu Urano e com o seu um, Júpiter, portanto, Júpiter e Urano estão em Touro, casa 12, e isto acaba por acalmar um bocadinho este ímpeto transformador do Urano, que está aqui numa casa que é de espiritualidade. Tínhamos aqui o Nodo Norte e o Quirion que tem a ver com a missão, e o Nodo Norte também em Carneiro, mas na casa 12 da espiritualidade, que é uma casa de eleição, portanto, que não acentua muito essas tendências. E depois tínhamos o Neptuno e o Saturno é regente de Capricórnio, aqui em Peixes, casa 11. E a casa 11 é a casa do Grêmio, das populações, dos movimentos sociais, que é a casa de Aquário. Portanto, apesar de Aquário estar aqui no início, ou seja, entra na cúspide, está na sua própria casa, mas depois os planetas estão em Peixes, o que significa que há aqui uma grande influência de Peixes em Aquário nesta fase. Pronto, e tudo isto leva-nos efetivamente aqui uma conjunção de Marte com a Lua, mas em Capricórnio, e isto, Capricórnio, com a comunicação está ainda em Sagitário, portanto não se pode dizer que aqui houvesse, ao momento de 10 de janeiro, hipocrisia funcional ou a tentativa do domínio de Capricórnio sobre a comunicação, mas de alguma forma não deixa, porque este é o regente da comunicação e do serviço, não deixa de alguma forma de mesmo o Sagitário, que é expansivo e que acredita em coisas que vão mudar e transformadoras, mas não deixa de ser um bocadinho ilusório para tudo o que aqui vem a seguir, sobretudo o que já estamos aqui a ver que se irá desenhar no dia 2, dia 21 de janeiro. Mas, de qualquer das maneiras, de um ponto de vista do Gêmeos, isto é esmagador, e daí termos tido despedimentos imensos de jornalistas e a área da comunicação e da informação estar um bocadinho sequestrada. Foi também o período em que tivemos a questão, cá está, a Casa 10, muito em voga, porque estávamos em pleno período capricorniano. Tivemos os congressos, primeiro o congresso do PS, depois com alguma cobertura mediática, o congresso do Chega, enfim, mas estávamos aqui na altura dos congressos. Aliás, acho que dia 10 estava precisamente na altura no pós-congresso, não é? O congresso tinha sido ali 7, 8 e 9, e depois aqui, segunda-feira 10, precisamente aqui a questão do rescaldo, não é? Do congresso. Então, estamos aqui muito dominados pela temática digamos, da política, não é? Casa 9, Casa 10 e Casa 8 tem a ver também com a parte das relações do eu e do tu, não é? Da questão claramente aqui de Escorpião. Aliás, o Plutão transita desta Casa 9 para a Casa 10, das universidades, dos grandes pensamentos, para aquilo que vai ser a prática. Portanto, eu diria que a nível aqui do nosso... da nossa área, que é a Casa 3, que é a Casa da Informação e Comunicação, não estava a haver comunicação. Estávamos aqui num período em que havia terra, em que havia fogo, em que havia ar, ou seja, perdão, ar não, água, ou seja, emocionalidade alguma, muita estabilidade do Capricórnio, Touro e do Virgem, mas sobretudo Touro e Capricórnio, e depois tínhamos efetivamente também bastante ação, não é? Que é fogo, com o Carneiro e com o Sagitário aqui também a terem um domínio grande, ainda a sairmos ali daquele ciclo que foram as festividades de Natal do Sagitário, e pronto, e ali a nível da missão, o Carneiro. Portanto, havia estas questões, não é? Portanto, aqui a nível da missão, o Carneiro, ali a nível da situação dos valores e da comunicação, o Sagitário. Portanto, esta era a realidade e, portanto, isto vai mudar, não é? Isto vai mudar a partir do dia de hoje, dia 21 de janeiro, as coisas estão a mudar. E estão a mudar porque temos aqui uma situação clara em que a Lua, que tem a ver também com a emocionalidade interior, passa para a comunicação. Aqui já temos comunicação, ou seja, passámos de um registro em que não havia comunicação para um registro de comunicação, porque nós temos a Lua, que é um elemento absolutamente essencial, contraposto ao Sol em Gêmeos, e temos o Sol em Aquário, bem como o Plutão que entra em Aquário, a entrada na era de Aquário. Isto é uma alteração tremenda, as coisas começam-se a falar, começa a haver comunicação, as pessoas começam a participar aquilo que sentem, que pensam, isto começa a ser visível. Isto, de um ponto de vista do Gêmeos, é fundamental, ou seja, a tentativa de transformar a hipocrisia funcional, que agora sim está aqui clara,
que começa a aparecer a hipocrisia funcional pela dissociação e, no fundo, especificidade que se traz aqui com a Lua em Gêmeos, que se quer fazer sobre esta informação. Isto acaba por ser, apesar de ser uma quadratura, ela está em verde e há uma solidariedade porquê? Isto é um aspecto importante porque verdadeiramente, os mestres da dissociação são os comunicadores da área da informação, os mestres, digamos, da hipocrisia funcional, Capricórnio, e este diálogo de dissociação e hipocrisia funcional é também o desmembrar das hipocrisias funcionais. O que de alguma forma privilegia esta entrada na era de Aquário, quer do Sol, quer do Plutão. Mas isto também é destruidor, não é? Porque isto é um pouco a bomba atómica, é preciso não esquecer. Plutão está ligado precisamente à destruição atómica. É o elemento que está ligado ao plutónio, que é a base das bombas atómicas. E isso é a mudança, porque ele entrou, saiu das estruturas da política e vai entrar na sociedade. Ou seja, vai sair da crítica, digamos assim, da exposição que está aqui dos gêmeos, da informação e da comunicação que estava sobre as estruturas políticas, para passar a ir para a sociedade. Se calhar a crítica já não é ao primeiro-ministro, aos órgãos do Estado, etc., passa a ser aos povos e às reações dos povos, a responsabilização, o que vai levar a que os grêmios, as associações, se comecem a manifestar. Ora, isto tudo está em conflito direto com esta ideia que temos aqui, que aparece da casa 11 de Neptuno em Peixes, que traz-nos a diluição, aquela ideia de dissolução, digamos, dos conflitos numa realidade coletiva que tivemos no dia 10 e que tínhamos no dia 10 porque havia uma conjugação cá em baixo com Sagitário, e agora começa a desaparecer. Portanto, esta ligação Sagitário-Peixes começa a desaparecer, substituída por tensões entre Gêmeos-Capricórnio, e as coisas começam a ficar mais definidas. Igualmente, temos aqui esta expansividade da materialidade de Touro, ou seja, este Júpiter em Touro na casa 12, que estava diluído, não é? Entra em conflito, começa a entrar em conflito com este Sol que entra em Aquário, que diz não, não, tem que ser redistribuído, tal e qual como aqui, este Neptuno de Peixe, casa 11, a ideia de que tudo vai ser distribuído entra em conflito direto com o valor que é Vênus, que passa de Sagitário expansivo para restritivo em Capricórnio. E esta mudança começa a sentir-se, não é? Porque começa a haver esta ida. Não, ainda não está cá, ainda está em Sagitário, mas a tendência é ir para lá. O que é depois conduzido por e reparemos que antes tínhamos, se nós virmos no primeiro mapa, este é o, ok, este. No primeiro mapa tínhamos aqui uma conjunção de, portanto, Marte com a Lua, e a Lua, que tinha um aspecto amenizador, estavam em conjunção Capricórnio, casa 8, mas aqui em pleno equilíbrio e que harmonizava bem com ali com o Saturno em Peixes. Agora mudamos para uma outra toada que é totalmente diferente, não é? Já temos aqui o início de conflitos sobretudo com este Neptuno de peixe, em peixe que conflitua não só com a Lua, que estando em conjunção já está em conflito, não é? Temos essa situação, aliás, aqui, um, este Neptuno já estará em conflito aqui com o Vênus, a Lua, portanto, mudou de posição, assim é que é, está aqui em Gêmeos, que era aquilo que eu estava a dizer, e acaba por criar aqui uma tensão também grande já com Saturno, que está em Peixes. O que é que isto quer dizer? Esta visão de que a comunicação acerca dos temores interiores vai conflituar com a tal imagem, portanto, Saturno é o regente da política, é o regente também de Capricórnio, que estava dominada por aquela ideia de diluição de peixe, que tudo estava bem, que todos estavam em paz uns com os outros. Quer dizer, está um conflito aqui. Do mesmo modo, como eu dizia há pouco, não terminei o raciocínio, há um conflito muito grande entre Júpiter em Touro com o Sol e Plutão em Aquário, que é ar e terra, não é? Portanto, comunicação e contenção e manter aqui uma expansão da materialidade versus comunicação, que não tem a ver com a materialidade, mas sim com a mudança e transformação das estruturas. Pronto. Estes são os conflitos fundamentais que aqui surgem. Surgem as solidariedades que eu também já expliquei, porque há uma hipocrisia funcional aqui a desconstruir-se com esta dissociação de gêmeos. E temos essencialmente aqui uma transformação que se começa a desenhar. Mas a transformação torna-se total a partir do momento em que a Lua se encontra em
Escorpião, aqui na casa 6, e aqui sim já começamos a ter uma visão bem clara do que é este conflito com o tal Júpiter em Touro, a expansividade da parte económica, ou seja, o colapso dos mercados, a parte económica começa a dar de si. E, portanto, a tal ideia de hipocrisia funcional começa realmente já a não dar muito bons resultados. Ou seja, até porque, entretanto, transitou a comunicação para a casa 12, da casa 1 do corpo, e repare-se que ela teve primeiro na casa 2, depois na casa 1, e agora já vai para esta movimentação de Gêmeos, que é o regente da casa 3 da comunicação, vai subindo, vai entrando e começa a entrar no coletivo. E, ao mesmo tempo, temos aqui um conflito também desta transformação, revolução que já vem desde 2017 de Urano em Touro com o Sol em Aquário, que vai aumentar, digamos assim, a transformação económica e instabilidade económica. Portanto, Plutão em Aquário, juntamente com o Sol, este Mercúrio em Capricórnio que persiste, mas que agora já não é contrariado pela Lua em Gêmeos, mas acaba por ter aqui o contraponto do Saturno em Touro, ou seja, a parte económica já não é tanto a comunicação de ideias, é os resultados económicos que começam a transparecer, o resultado das guerras, tudo aquilo que começa a ser noticiado e de que algo não está bem, faz também com que a necessidade do serviço ao outro conflitue com a vontade de continuar a ter ganhos económicos, que era quase uma doutrina espiritual Casa 12. Quer dizer, tudo isto começa aqui a revolver e começamos aqui a ver que a solidariedade do Sol com o Vênus já começa a ser algo menor e que o que temos aqui são conflitos cada vez mais abertos. E pela primeira vez temos aqui claramente já não quadraturas, que ainda há algumas aqui, uma, duas, três, quatro, mas para além das quadraturas já temos aqui uma oposição clara entre a Lua e Júpiter. Touro versus Escorpião. E, portanto, eixo da vida, não é? Estamos já aqui a discutir a sobrevivência, é um bocadinho isto. É um pouco isto que eu vos queria deixar. No fundo, isto são tudo aspectos importantes. É importante também perceber que a casa 3 já está praticamente ocupada por Leão. Grande expansividade também vai começar a invadir, embora ainda esteja regida por Caranguejo, o que significa que também desse ponto de vista vai ganhar predominância o reconhecimento de todas estas mudanças sociais que estão a acontecer na comunicação social e acho que são bons tempos para a comunicação social. E era isto que vos queria dizer. Vemo-nos daqui a um mês para a leitura astral da Casa 3, da oficina da redação e de Gêmeos para fevereiro, ok? Fevereiro de 2023, 24 voltamos a ver lá, ok? Até lá então.